Olá, comunidade querida do canal Paz e Bem, comunidade querida da Pós TV 247. Ele voltou. Faustino Teixeira está de volta. Depois de 2 meses de afastamento por seu transplante de medula, ele está de volta. Ele está em confinamento. Mas quem não está em confinamento? Então, ele vai em confinamento duplo. Confinamento por causa da pandemia de coronavírus e agora confinamento também para se recolocar. Espera aí que eu estou com uma mensagem. Pronto. Deixa eu tirar aqui o dobrado aqui. Pronto. Então, estamos todos confinados e confinadas ainda, apesar dessa coisa aí de ter gente querendo desafiar o coronavírus, né, com grandes riscos. Mas então, todo mundo muito feliz aqui, porque de fato Faustino voltou, e ele volta hoje, a sua reestreia no curso de espiritualidade Faustino Teixeira, ao lado de uma daquelas que foi convidada por ele para fazer o curso durante a sua ausência, que foi um enorme sucesso a vinda dela, que é a Maria Clara Bingemer, uma teóloga de primeira, realmente muito importante no Brasil, e todo mundo gostou. E aí, já na época, quando o Faustino estava no hospital, ele falou, não, na minha volta vou fazer a primeira conversa, vai ser uma conversa com a Maria Clara sobre Clarice Lispector, que é um grande maravilhamento para o Faustino, para a Maria Clara, bom, para quem não é. Então, chega de conversa mole, Faustino Teixeira, entra aqui, Maria Clara Bingemer, muito... Faustino, alegria grande na sua volta. Vamos aí. Foi um período interessante, que foi um período em que você ficou, em vez de ser professor, foi aluno, né? Ficou assistindo às aulas, né? Muitas aulas, né? E muito feliz de ver os companheiros como Maria Clara e tantos outros que toparam na hora, né? A única que recuou um pouquinho foi a Mariana Ianelli, porque ela falou que não tem muita prática de internet, que ela preferia não mexer com isso. Aí entrou o Sibelius, que vai aparecer ainda, né? Então, eu estou muito feliz e muito animado com a volta ao Paz e Bem, né? Vou também dar um curso na universidade, retomando o Grande Sertão Veredas, não sei como é que eu vou fazer, começa amanhã, eu não tenho muita prática de curso, assim, a não ser Paz e Bem. Paz e Bem me ensinou a mexer um pouco entrar nesse universo. Estou muito feliz. Eu mantive contato com o Mauro o tempo todo, com a Maria Clara também, né? Então foram muitas mensagens, eu queria aproveitar o momento para agradecer as mensagens de todo lado, e muitas mensagens da comunidade Paz e Bem, desejando boa sorte. Eu tentei fazer os agradecimentos coletivos, porque era impossível responder a tantas mensagens que eu recebi de todo lado, de tanta gente, e que foram um instrumento extremamente importante para a minha recuperação e para minha aprender a lidar com a travessia, que foi muito difícil, mas venci, não, estou vencendo, porque ela vai até mais uns 140 dias, talvez. Dezembro eu começo a tomar as vacinas. Eu sou um bebê ainda sem vacina, então tem que tomar cuidado, eu posso pegar varíola, sarampo, rubéola, e nada disso é muito bom. Então eu fico em casa, não saio, e é muito bom, porque eu estou disponível, muito animado e com boa saúde para poder estar aqui no Paz e Bem com vocês e seguir o curso. O cronograma já está todo pronto até dezembro. Com muita gente interessante. Inclusive, hoje confirmou, o Pondé confirmou, dia 7 de outubro, sobre mística, eu, ele e o Mauro. Vai ser uma coisa nova no Paz e Bem, no 247, a presença do Pondé, que é um amigo antigo dos grupos de mística que eu tenho, e tenho muito carinho. Vou ter também uma live com ele agora, sexta-feira, e quis entrar nessa live, que era só minha, e ele fez questão de entrar para falar sobre os encontros de mística de Juiz de Fora, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Acompanhei todas as lives do Paz e Bem quando eu estava fora, e em momentos difíceis da minha vida, no hospital, ali com sonda, com não sei o que mais, mas Paz e Bem não perdia. Então, foi muito, muito bonito. E a aula da Maria Clara sobre Clarice Lispector foi tão bonita que eu falei, Mauro, vamos fazer uma outra com a Maria Clara, e eu queria dar uns pitacos, porque é uma autora que eu não sou especialista em Clarice Lispector, mas eu tenho uma paixão enorme pelas crônicas, pelas cartas, pelos alguns romances que eu gosto muito, né?
Então, eu aproveitei o que eu fiz dela no Facebook ao longo dos anos. Juntei hoje de manhã, assim, acordei cedo. Juntei um pouco para montar, para fazer essa parceria linda com a Maria Clara, que, ao contrário de mim, é uma estudiosa antiga de Clarice Lispector. Tá bom, aliás, eu e a Clara somos interessantes, porque a gente trabalha os mesmos temas, né? Buscadores do diálogo, na literatura, na mística, a gente converge muito na paixão pelos mesmos autores, Thomas Merton, Christian de Chergé, Paulo Dall'Oglio, Simone Weil, e assim vai, com os literatos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. É muito bacana isso, eu me sinto muito irmanado com Maria Clara nesse processo. Estamos vendo um Faustino diferente, sem cabelo nem barba. Imagina, ó, Faustino realmente diferente, mas ficou bonito, gostei. O que não muda é ele com as suas camisas de futebol, né? De time de futebol. Não larga hoje. Essa aí de quem é, Faustino? Do Roma. Do Roma? Tá bom. Isso não muda, mas é isso aí. Não tem tamanho a alegria pela tua volta, Faustino. Maria Clara, queria te passar a palavra. Bom, primeiro, puxa, que alegria de estar você aqui de novo. E uma saudação inicial antes da gente entrar propriamente na aula de hoje. Igualmente, uma alegria muito grande para mim, e, enfim, ver o Dudu assim atuando, primeira vez depois da internação dele, que a gente acompanhou passo a passo, com as notícias que ele dava, com os textos, músicas que ele mandava, tudo isso foi a travessia, né? Essa parte mais dura da travessia. Agora vem o resto, que vai ir muito bem, se Deus quiser, mas aquele período foi assim de muito acompanhamento, o grupo de Emaús, do qual eu faço parte, então a gente recebia as notificações e acompanhava de perto, né? E aí a gente acompanhou, celebrou o dia que a medula pegou, todo mundo fez festa, teve adivinhação de qual seria a música que você tinha preparado, todo mundo errou, ninguém acertou, era dia de festa do João Bosco, né? Aliás, uma música linda. E teve, assim, compartilhamento da sua playlist, que eu também peguei a casquinha e estou ouvindo agora no Spotify. Enfim, então, mas é a primeira vez que eu vejo você assim de novo, trabalhando, atuando, né, gravando, então é uma alegria muito grande. Realmente você está em plena forma, e isso é muito bom da gente ver, né? Muito bom mesmo. Além da volta do Faustino, além dessa maravilha de ter a Maria Clara de volta, hoje nós estamos também estreando um novo sistema de transmissão do Paz e Bem, começa hoje com o Faustino, das nossas transmissões ao vivo, que é o StreamYard, é o mesmo sistema que é usado na Posse TV 247, então largamos o Zoom. Então, para fazer transmissão ao vivo para aulas é fantástico, vai dar para colocar as mensagens das pessoas, já estão vendo aqui, ó, na linha de baixo, a gente coloca as mensagens das pessoas. Se alguém quiser que coloque, né, ó, se quiser que coloque imagens da Clarice Lispector, vou colocar imagens dela aqui, enfim, é uma possibilidade, inclusive, para aulas muito, muito interessante. A gente fez um primeiro teste ainda com o próprio sistema do 247, com o Pedro Vasconcelos essa semana, para uma aula sobre a revolta contra a Chibata, do grande herói nacional, João Cândido, e foi maravilhoso. Então, nas próximas aulas do Faustino, a gente vai ter também grande possibilidade aí de exposição gráfica aqui no StreamYard, e ao mesmo tempo nós estamos transmitindo hoje pela primeira vez simultaneamente pelo YouTube, pelo canal do Paz e Bem no YouTube e pelo canal do Paz e Bem no Facebook. Então, estamos com transmissão simultânea no YouTube e Facebook. Então, é isso. Marcelo de Mello manda aqui a boa-vinda dele ao Faustino, uma honra ver ele ouvido, e ver ele ouvido. A Rosinei Costa Pape de Agnoli, nossa moderadora, Josi Negreiros, mandando boa tarde dela. Letícia Buriti, por uma obra do acaso, estou aqui hoje para assistir esse programa, quanta alegria. Olha aqui, Faustino. A Jussara Bueno, que honra ouvi-lo. Rezei, orei, meditei pela sua saúde, pedi ao bom Deus bênçãos e luz para a sua equipe médica. Bens a Deus, grita Heloísa Gouveia. Benedito Ider, um grande amigo. Boa tarde, Mauro e professor Faustino, que momento esperado, uma alegria. Essa é uma coisa interessante do Faustino Teixeira. Eu nunca vi alguém com tanto amigo.
impressionante. Tem um círculo de amizade, é um negócio absurdo, que tem de amigos, o Faustino, alguém muito amado, de fato, muito, muito amado, impressionante, uma família especial, amigos especiais, Sandra Andrade mandando o olá dela, a Evelyn Lima, louvado seja Deus, é isso aí, Dorothy Negre, paz e bem, graças e alegria por estar com você, Faustino Teixeira, Dorothy Nogueira, Maria Tereza Alves da Silva, eu não vou ler de todo mundo, porque realmente é muita, muita gente, muitas saudações que chegam, tá? Mas está aqui a Maria Tereza Alves da Silva, Rosemary Santos, mandando saudações também ao Faustino, continue como as árvores, fortes, é isso aí, Faustino e suas árvores, nós vamos ter aula sobre árvores com Faustino mais adiante, Anne Marie Devos, né? Nós vamos falar com Faustino muito sobre árvores, muito. A Leila Crispino também, dando graças a Deus pela volta do Faustino, Tânia Nadais, Patrícia Pacheco, Marília de Lourdes Martinelli, Antônio Inácio Greco, grande amigo lá de Santos, Vida Longa, Faustino Teixeira, Heloísa Bortoli, Silvia Fernandes, Silvia Fernandes conhece, chamou de Dudu é porque é conhecida. Boa tarde, encontrar Dudu e Maria Clara aqui. É gente conhecida de vocês aí. Eu não conheço a Silvia Fernandes, mas olha. Mauro, Silvia Fernandes é uma grande pesquisadora de estudos da religião e tem publicado coisas muito importantes sobre isso. A gente esteve junto no ISER em várias ocasiões. Silvia, muito bem-vinda. Quem sabe a hora dessa você não sai daí e vem aqui para frente das câmeras dar uma aula para nós também. Muito legal. O Júlio Caprani foi meu colega na teologia, grande figura, um argentino que se fez brasileiro. Tá? O Alceu Faco, do CEBI de Curitiba, a turma do CEBI por aqui. Olha aqui, eu falei dele. Pedro Lima Vasconcelos, professor, super professor aqui. Voltamos ao curso Retalhos da Nossa História. E nós vamos ter... tem muita coisa pela frente. Logo, logo vai ter uma coisa de... Vou juntar Faustino e Pedro aqui. Vai ser muito bom. Saudações, Mauro. Combinei com a Dora Encontre, de fazer um encontro com ela. Pois é, Dora Encontre também, aqui do Paz e Bem. Vamos fazer muita, muita coisa. Vai ser realmente uma maravilha. Nós retornamos agora o curso Retalhos da Nossa História, depois de um curso muito bem sucedido do Pedro sobre a história de Jesus, né? Sobre Jesus na história. Foi realmente fantástico o curso dele. E estamos mergulhando agora nas relações entre o Islã e o cristianismo, vai ser muito bom. Aqui a Sandra Andrade dizendo, a aula da Maria Clara foi muito linda, e é verdade, foi maravilhosa a aula dela, por isso estamos aqui de volta. Maria Inês Milhem, Regina Parenza, gente, todos e todas sintam-se muito, muito bem-vindos, mas já passa da hora de começar a aula de hoje, então, Clarice Lispector, Faustino Teixeira, Maria Clara Bingamer, se eu sair da tela... Ou Bingamer, desculpa. Bingamer ou Bingamer, Maria Clara? Bingamer, é um nome alemão. Bingamer. Perfeito. Eu vou sair da tela em alguns momentos para deixar exatamente a interação entre os dois. Faustino, com você. Bom, primeiro, lembrar uma coisa, o relato que eu fiz da minha travessia, sim. Eu passei por Inácio Neutzling, do IHU, que é meu amicíssimo. Aliás, eu queria muito fazer um programa Paz Bem com o Inácio também, mais à frente, porque ele é muito especial na minha vida, na minha trajetória acadêmica, no apoio que ele me dá a vida inteira, sempre me deu. Ele é muito tímido, mas a gente consegue, né? Tudo a gente consegue. E eu passei o texto para ele, ele não quis publicar no IHU Notícias, quis publicar no IHU Ideias, como um caderno, sai no papel e sai online, com 38 páginas, quer dizer, uma diagramação bonita, é o mesmo texto, mas é bem melhor diagramado, então é só botar IHU e IHU Ideias, é o último número, tem uma capa bonita de uma estrada, falando da grande travessia. Já saiu, Faustino? Eu não vi. Já saiu. Já saiu, já está disponível no IHU, é o último número do IHU Ideias. Então, eles têm várias produções, uma delas é IHU Ideias, que eu acho muito bonita, e sai e fica gravado lá e acessível para todo mundo, né? Segunda coisa... Eu fiz um Paz e Bem sobre esse texto do Faustino, né, que é o Narrativa de uma Travessia. Foi lindo, né? Fiz um Paz e Bem sobre isso. Amanhã. Isso aí. Eu vou colocar no ar aqui, enquanto o Faustino começa a falar, eu vou sair da tela e vou encontrar o link
da narrativa do Faustino e coloco aqui na tela para quem quiser depois ler o link. E a capa é muito bonita. Outra coisa que eu queria falar é que eu convidei meu médico para fazer um Faz Bem. Ele é um grande especialista em cinema, um dos mais especialistas em cinema de fora que eu conheço. É um médico muito erudito e, além de ter dado um apoio enorme a mim, falei com ele na proposta, ele topou logo. Falou, só me dá 3 semanas para me preparar. Bobagem, ele sabe tudo de corte de cinema. E botei o tema cinema, saúde e religião. É isso aí. Nós estamos 2 de setembro. Está na programação, na descrição deste vídeo, logo aqui embaixo, toda a programação do curso de espiritualidade do Faustino até o fim de 2020. Hoje com Maria Clara, semana que vem com a Aparecida Vilaça, antropóloga Aparecida Vilaça, Paletó e eu, Memórias do Pai Indígena. Depois vem o Sibelius Pereira, que era um convidado do Faustino, sobre Thomas Merton. Não deu certo. A gente teve uma crise com o Zoom, por isso que, inclusive, nada como boas crises para a gente mudar. E para vir para esse sistema aqui não deu certo, então ele vem semana que vem. Aí, dia 2 de setembro, o médico de Faustino, Ângelo Atala, sobre cinema, saúde e religião. Depois nós temos 3 encontros do Faustino com Pablo Beneito, um professor espanhol, vocês vão adorar, para falar sobre sufismo. Depois Pondé, gente, Pondé, uma coisa muito diferente realmente no Paz e Bem e na Pós TV 247, com o Faustino para falar de mística e santidade. E aí seguimos aí até o final do ano com o Faustino, o Boi e o Pastor, João da Cruz, Teresa de Ávila e Ângelo Silésios. Tem mística, muita aula sobre mística até o final do ano. É isso aí. Isso, alegria. Então, o que eu fiz foi... Eu sempre posto muito nas redes sociais e muito sobre Clarice Lispector. Ela é uma companheira de viagem, talvez das mais importantes da minha vida, né? Embora eu nunca tenha escrito sobre ela, nunca escrevi nenhum artigo sobre ela. Pode ser que nasça daqui uma coisinha pequena. Sobretudo as crônicas, o acidente dela na mão, né? Foi tão forte, um incêndio que ela sofreu, o modo de vida dela, mas eu considero ela uma grande mística. Sempre considerei. Então, o que eu fiz foi juntar. Nem li, para falar a verdade para vocês, eu nem reli antes. Eu ia fazer isso de tarde, mas chegaram os netos, e eu dei preferência aos netos, né? E queria anunciar uma coisa bacana, mas não sei se já está aqui ainda. Eu acordei, mudei de escritório, né? Vocês estão vendo que não tem livros aqui. Meus filhos me proibiram de voltar ao meu escritório por causa dos livros e por causa dos fungos. Eu tenho que fugir de bactérias. O meu quarto é todo especial. Aqui é o quarto do meu filho, João. Vocês veem a foto dele ali no quadro em cima, feita pelos maiores pintores de Juiz de Fora, que é o Dinar Rocha, e do lado um outro quadro do Dinar Rocha, o quarto dele. Ali embaixo a Rita Lee e a 2 almofadas, né? Uma a Rita Lee, a outra é a Frida Kahlo. Então, eu estou num quarto diferente. E quando eu acordei hoje, por volta de 10 da manhã, tinha um sol tão lindo brilhando aqui fora de casa. Eu fiquei esses 35 dias sem ver sol, sem ver céu, sem ver nada, quarto sem janela, né? E estava batendo um sol lindo no cedro que eu trouxe lá de Itacaré. Isso também é uma novidade da minha vida. Eu sou muito ligado às árvores, por isso que eu começo minha narrativa falando das árvores. Eu plantei muitas árvores na vida. Na granja minha, no meu sítio, eu tenho mais ou menos 200 árvores que eu plantei, que já estão árvores grandes. E fora as outras que estão crescendo. Então, tinha um cedro aqui, eu olhei, o sol batendo forte no cedro, um verde espetacular, que eu até botei no Facebook. E eu fui ao banheiro e o que me veio na mente foi Caetano Veloso, que teve, aliás, uma live linda recentemente, e veio essa letra, pedacinho de letra, para expressar isso. Eu nunca tinha me dado conta de tão bela que é essa letra, né? Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e luz. Luz do sol, a famosa música do Caetano. Então, eu quero começar falando das árvores, como sempre. Então, e tão bom amanhecer com Clarice Lispector. Eu amanheci com ela hoje. Ontem também trabalhei um pouco para ver o que eu tinha produzido dela, porque as minhas postagens, em geral, eu guardo nos arquivos. Agora eu não tenho feito muito isso, mas eu tenho todas as minhas postagens
guardadas, as maiores, e são postagens, às vezes, que dão 2 páginas, 1 página e meia. Eu escrevo muito mais postagem atualmente do que artigo, né? Então, foi muito bom amanhecer na presença de Clarice, que morreu em 77, essa pérola da literatura brasileira, uma das maiores estudiosas de Clarice, Nádia Botelho Gottlieb, citada na abertura da reflexão de uma estudiosa que publica no Estadão, chamada Maria Fernanda Rodrigues, e ela falava o seguinte, isso foi no Estadão de 10 de dezembro de 2019, Estado de São Paulo. Ler Clarice é se deixar levar pela companhia da escritora, dos narradores e personagens que ela cria. Sabemos de antemão que dali não sairemos ilesos. Ninguém sai ileso da leitura de Clarice Lispector. Muita coisa acontecerá ao longo dessa leitura. Apertem os cintos, que pode vir tempestade brava, ventos fortes, ou uma doce brisa consoladora. Aliás, a passagem da brisa foi passagem do Evangelho de poucos dias atrás. Eu tenho feito também muito isso. Quando eu rezo à noite, em geral eu rezo 10h30 e vou uns 40 minutos, eu pego uma passagenzinha que me marcou, seja na primeira leitura ou no Evangelho, e ponho só um trechinho que muita gente não deve entender nada. Às vezes fora de contexto, mas está pegando. Eu estou gostando de fazer isso, uma coisinha assim eu ponho, né? Então, essa doce brisa consoladora, mas nunca benevolente. Quer dizer, nunca benevolente. Isso é Clarice. Ela é dura, ela é forte, ela mexe com os nossos brios em vários sentidos, né? Clarice é isso. É das autoras da literatura nacional a que mais mexe com o meu mundo interior, né? Despertando as entranhas para a complexidade da nervura do real. Aliás, o tema do real, que eu trabalho tanto na mística, é um tema muito caro a Clarice Lispector. Ela fala muito do real, ou da mística, essa mística do cotidiano, né? Terrenal. Isso é muito Clarice. Então, tem sido minha companheira de jornada nessas últimas décadas. Cada livro seu é uma preciosidade. Eu escolhi 3 livros para levar para o meu transplante. Eu escolhi a biografia de Lévi-Strauss, que foi a única que eu li, eram 800 páginas, e o transplante é muito complicado, você a cada 2 minutos é interrompido para fazer exame, fazer isso, fazer aquilo, aí dá um problema, aí tem que... Mas consegui ler o Lévi-Strauss e depois, no final, li Clarice, Crônicas. Reli, né, porque eu já tinha lido as crônicas, e tenho até 2 volumes das crônicas comigo aqui em casa, Sussurramento. E foi muito bonito. Aí eu parei numa crônica mais lentamente, que é Estado de Graça. E falei, eu quero levar essa crônica para o Paz e Bem, né? Então, eu vou me... O roteiro inicial é a crônica, Estado de Graça, que está no livro A Descoberta do Mundo, e está em todas as crônicas. Foi publicado em 68 no JB. É uma das crônicas... O JB publicava semanalmente as crônicas de Clarice Lispector. Então, ela reuniu essas crônicas na Descoberta do Mundo, que é um dos livros mais lindos dela. A Descoberta do Mundo é uma coisa assim, um livro que mexeu muito comigo. Eu fico muito triste porque o meu livro original sumiu, não sei aonde. A gente que dá aula não sabe o que acontece com os nossos livros, às vezes. Está tudo marcado. Eu tive que comprar outro, reler e tudo mais, né? Então, essa crônica saiu nessas 2 obras, né? Então, ela é uma crônica de 6 de abril de 1968, né? A escolha da crônica se deu no hospital, como eu falei, né? Jamais no final da minha travessia, quando eu tinha acabado de ler Lévi-Strauss, eu comecei a pegar Clarice e foi muito bom, foi muito gostoso ler Clarice. Ao contrário, eu não me adaptei com cinema no hospital, eu não conseguia ver filmes. Os filmes me abatiam e eu fui para a música. Por isso que eu fiz a playlist. A música eu conseguia manter o astral aceso. Cinema baixo. Mesmo eu vi o Pinóquio, que saiu agora da Itália, mas é um filme triste, né? Um filme pesado. E os outros que eu vi também eram pesados. Então eu falei, não quero ver cinema, eu quero ouvir música e ler. Lévi-Strauss foi maravilhoso para mim, tanto vai ter um programa também sobre Lévi-Strauss, que aliás vai ter que ser para 2021, porque 2020 já está esgotado o prazo. Mas já tenho 3 coisas para 2021 que eu estou pensando, né?
Já no início da crônica, lembrei-me muito de Thomas Merton, quando fala no ponto virgem, que é um tema que nós falamos tanto aqui no programa, né? Ponto cego e suave, que habita o centro do nosso ser, um ponto como que vazio, intocado pelo pecado e pela ilusão. Foi esse pontinho que Merton pôde observar um dia num estado de graça, né? Quando em Louisville, na esquina de Fort and Walnut, em pleno centro comercial, captou algo de novo em sua experiência contemplativa, ou seja, de que a experiência teria que ser habitada pelos outros. Minha solidão não é minha, disse ele, na ocasião. Quando, então, olhando para as pessoas, ele conseguiu perceber a secreta beleza dos corações de cada um ali naquele centro comercial. Então exclamou, se ao menos todos eles pudessem ver-se como realmente são, aí sim não haveria mais ódio, crueldade ou ganância. Então, o que eu vou querer fazer aqui, vou deixar muito Clarice falar, mas vou fazer as minhas notas de rodapé, porque eu não aguento ficar sem as notas de rodapé, relacionando com o que me veio à cabeça quando eu lia essa crônica Estado de Graça, né? Clarice é alguém que sempre nos maravilha, como nesse trecho onde fala sobre a força do instante. Eu nem vou citar as fontes, porque está no Facebook, depois eu vou ter que pesquisar e vir artigo depois, mas ela fala num dos seus textos, que eu não anotei aqui, e que me lembrou muito o Mestre Zen, e que é muito Clarice, tá? Só me comprometo com a vida, que nasça com o tempo, e com ela cresça. Só no tempo há espaço para mim. Então, quer dizer, a mística do real, né? Só no tempo há espaço para mim. É uma mística de lucidez e de dom, de graça. Ela sempre muito lúcida, sempre busca muita lucidez, que me faz lembrar o meu orientador de mestrado, o João Batista Libânio, que tem um livro sobre a lucidez, né? Eu acho que a Maria Clara, na sua fala do Paz e Bem, fez menção ao livro do Libânio, né? Lucidez. Bacana, inclusive, fez a distinção entre felicidade. Você falou sobre felicidade de uma forma tão bonita na sua fala, né? Eu achei muito pertinente, alegria e felicidade, uma temática mais ou menos assim. Então, diz Clarice na sua crônica Estado de Graça, né? Ela diz, é uma lucidez de quem não adivinha mais, mas sem esforço sabe. Apenas isto, sabe. Essa é a lucidez. Simplesmente sabe. Que é bem típico de quem trabalha com mística, né? Simplesmente né? Simplesmente está, simplesmente senta, né? Simplesmente está aí, diz o Thomas Merton nos seus diários, né? É uma perspectiva nova que se abre para o nosso olhar. E aqui eu cito a Clarice. Vê-se, às vezes, a profunda beleza antes inatingível de uma pessoa. É o que fez Merton em Louisville, né? Ele não percebia o ponto virgem das pessoas. E a Clarice fala o mesmo, né? Quer dizer, no estado de graça, você, às vezes, capta a profunda beleza que existe em outra pessoa, que é inatingível. Tudo, aliás, diz ela, ganha uma espécie de nimbo, que não é imaginário, vem do esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas. Passa-se a sentir que tudo que existe, pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. Pessoas e coisas. A verdade do mundo é impalpável, que me faz lembrar os antropólogos que eu estou lendo atualmente, Anna Tsing, Tim Ingold, que tentam quebrar essa dicotomia de cultura e natureza, e tentam mostrar que não só os seres humanos são, mas os seres humanos em companhia, com as espécies em companhia, né? Com as energias em companhia. Mas diz Clarice que esse estado de graça, para ela, é diferente do estado de graça dos santos. Diz que nunca conheceu o estado de graça dos santos, ela. Nunca conheceu. Nem conseguiu imaginar. E diz, é apenas o estado de graça de uma pessoa comum, que de súbito se torna totalmente real, porque é comum e humana e reconhecível. Que coisa linda, né? Essa fala dela.
o que se descobre nesse estado, reitera Clarice, é algo indizível, incomunicável. Por isso, como ela diz, cito, mantenho-me sentada, quieta, silenciosa. É como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. Como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. E desse estado, lentamente se sai. Se entra e se sai. E não se fica muito tempo no estado de graça. Ninguém consegue ficar muito tempo. Diz Cardenal, basta, basta, não aguento mais, basta. O estado de graça é um estado que nos transforma. Eu vivi momentos de estado de graça no hospital, muito legais, assim, muito interessantes, né? E desse estado, lentamente se sai. Não se trata de transe, não é um transe também. Sai-se devagar, como um suspiro, aqui eu estou citando, de quem teve o mundo como este é. O que ocorre depois dessa experiência de ganhar um corpo e uma alma na terra, quer-se mais e mais. Inútil querer. Só vem quando quer e só vem espontaneamente. É como o poema, né? Ninguém faz produzir um poema de encomenda. O poema desce, como fala Adélia Prado, né? Você é tomado pelo poema. E eu, em geral, tenho essas inspirações no começo da manhã. À tarde eu não tenho inspiração. No começo da manhã eu estou tomado pelas intuições, pelas reflexões, como eu fui tomado também por Clarice muitas manhãs, né? Isso também me lembra, e como me lembra Thomas Merton, nas suas reflexões, quando estava lá no eremitério, na fase final da sua vida, né? Mas também Ernesto Cardenal, que eu citei há pouco. Né? Veio-me igualmente a imagem solitária de Pedro Casaldáliga, que morreu agora. A imagem dele é tão linda. Eu falei, se eu pudesse morrer como Pedro, eu morreria agora, né? Tendo ali uma cova ali do lado do rio. Essa imagem é mais linda de todas que eu vi recente, né? Que ser enterrado no cemitério indígena, né? Dos Caiapós, se não me engano. E a cova aberta, ele descalço, desvestido, né? Com umas roupas todas assim coloridas, mas sem flores nenhuma no caixão. E é enterrado ali na beira do rio. Que coisa linda, né? Você ser enterrado na beira do rio. E eu gosto de ser enterrado, o negócio de cremação, eu acho bacana ser enterrado. Isso me lembra, então, Thomas Merton, né? Veio uma imagem do Pedro Casaldáliga quando? Eu vou explicar para vocês. Eu fui dar um retiro em Santa Terezinha da Araguaia, o Dom Pedro me chamou. Eu era muito ligado ao Dom Pedro. Por muitos caminhos, eu trouxe ele a Juiz de Fora, num seminário de mística, não sei se a Maria Clara estava nesse seminário, acho que estava, não sei, não lembro. Não. E depois ele fez uma cerimônia interreligiosa, conheceu meu pai, eu trouxe ele na minha casa, dos meus pais, e ele me chamou para dar um retiro e me encontrava com ele nos intereclesiais de Sebes, no curso para bispos do CESEP, 1 ou 2 vezes, né? E ele me convidou para pregar um retiro de 4 ou 5 dias lá em Santa Terezinha do Araguaia. Eu fui. E numa noite eu saí do quarto e cheguei na capela e vi lá aquela capela escura com Dom Pedro Casaldáliga rezando. 3 da manhã ou 4 da manhã. Me impressionou muito essa imagem, que nunca me saiu da cabeça, né? Eu acho que... Eu vejo Dom Pedro como alguém que teve muitos estados de graça. De luta e de graça, né? Essa dialética de paixão e graça. Né? Nessa madrugada, então, em Santa Terezinha do Araguaia, no retiro que pregava para a prelazia de São Félix, e ele ali sozinho em oração e luz. Em oração e luz, iluminado, como sempre foi. Num trecho de outra obra de Clarice Lispector, ela fala: conheço em mim uma imagem muito boa, e cada vez que eu quero, eu a tenho. E cada vez que ela vem, ela aparece toda. É uma visão de uma floresta. Olha as árvores, né? É uma visão de uma floresta. E na floresta vejo a clareira verde, meio escura, rodeada das alturas das árvores. E no meio desse bom escuro estão muitas borboletas. As borboletas de Nabokov, que eu adoro Nabokov. É um dos romancistas russos que eu mais amo, né, das borboletas, né? E no meio dessas escuras borboletas, um leão marinho sentado
e eu sentada no chão bordando. E ela sentada ali bordando. Isso é o real, né? É a experiência do real tão bacana. E outro trecho de outro livro dela, ela fala: 2 meses atrás, aconteceu uma coisa comigo que chego a estremecer. Só de pensar. Eu estava angustiada, sozinha, sem perspectiva nenhuma. Vocês sabem como é. Quando, de repente, sem nenhum aviso, uma chuvarada, seguida por uma ventania, começou a cair. Essa chuva súbita me libertou. Liberou toda a minha energia. Trouxe calma e me deixou tão relaxada que logo depois dormi profundamente. E ela que tinha uma insônia tremenda. A coisa que mais aconteceu, o apartamento dela, os vizinhos verem a luz acesa o tempo todo, que ela não dormia. Ela tinha insônias talvez mais profundas que a de Marco Lucchesi, que fica 72 horas sem dormir. São os grandes homens da noite, né? Os grandes místicos também são homens que lutam contra a insônia para não perder em nenhum momento a experiência de Deus, né? Ficar bem. Os meus exércitos são mais fortes, não me deixam dormir, né? Então, ela relaxada ali, dormiu, aliviada. A chuva e eu, diz ela. Nós duas tivemos um relacionamento mágico. Outro estado de graça, né? Outro estado de graça. Clarice, então, sinaliza. Agora, voltando à crônica dela, né? Os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Pô, tudo que eu estou estudando atualmente é animais, por causa dos antropólogos que falam sobre os animais como seres pensantes, né? É um tema quente na antropologia, com Donna Haraway, Anna Tsing e outros tantos, né? Vinciane Dupré e outras autoras, né? Então, ela fala isso lindo, né? Os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Eles têm a esplendidez daquilo que é direito e se dirige direto. A imagem que me veio, é claro que na hora que ela fala dos animais, me veio 2 imagens. Rilke e Thomas Merton. Rilke, em primeiro lugar. 8ª elegia de Rilke, elegia de Duino, que ele fala o seguinte: desde a infância, desviamos o olhar para trás e o espaço livre perdemos. Esse espaço profundo que há na face do animal, isento de morte. Nós só vemos morte. O animal ultrapassou seu fim. Diante de si tem apenas Deus, e quando se move é para a eternidade, como correm as fontes. Diria Rilke também em outro poema, as fontes correm sem nostalgia, como nas fontes romanas. As águas caem sem nostalgia. Ignoramos o que é contemplar um dia, somente um dia, o espaço puro, o aberto, que fala Heidegger, das Hofne, de bem, onde sem cessar as flores desabrocham. O humano é movido pela dor de morrer. Aqui me veio a conversa que Gilberto Gil teve com Bial, conversa com Bial, poucos dias atrás, sobre a morte, morrer, a morte, o perdão e a oração. Eu aconselho todo mundo a assistir esse programa curto, a 30 minutos. E pela primeira vez eu descobri a letra do Gilberto Gil, que ele fala da morte, do morrer. A música não me atrai tanto, mas a letra me impressionou, mas sobretudo depois do programa com Bial, que ele fala o seguinte: a morte já é depois. Depois que eu deixar de respirar, morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor. Isso é só o humano que capta, o animal não. O animal não tem medo da morte, né? O animal tem a eternidade diante de si, como falou o Rilke. Então, inspirado em Rilke, grande paixão de Merton. Merton chega a falar que Rilke é tudo para ele. Ele descobriu Rilke e levou Rilke para a sua experiência contemplativa, né? O Thomas Merton fez o prefácio do livro do Ernesto Cardenal, Vida no Amor, que, infelizmente, não foi retraduzido para o português, só saiu a primeira edição pela Civilização Brasileira, com a tradução do Tiago de Mello, e depois eu estou pedindo a Vozes para traduzir esse livro, mas até agora não consegui o sucesso. O Thomas Merton fala o seguinte, né? O animal
está sempre em contato imediato com a vida. O animal não reflete sobre a vida, simplesmente vive. E viver é seu único conhecer. Simplesmente vive o seu conhecimento. Thomas Merton. E Clarice tinha uma relação singular com os animais. Num trecho de seus livros, ela diz: como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sendo chamada e tranquilamente largasse o bordado na cadeira, se erguesse, sem uma palavra, abandonando sua vida, renegando o bordado, amor e alma já feita, sem uma palavra, essa mulher se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatear e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos, é que a vida anterior a reclamara e ela fora. Então, a Clarice falando sobre os animais. E outra passagem: se o meu mundo não fosse humano, também haveria lugar para mim. Eu seria uma mancha difusa de instintos, doçuras, ferocidades, uma trêmula irradiação de paz e luta. Se o mundo não fosse humano, eu me arranjaria sendo um bicho. Como indica um dos grandes especialistas em Clarice, que foi professor aqui em Juiz de Fora, muito legal, Evandro Nascimento, hoje está no Rio de Janeiro, passou também por processo de doença muito difícil, mas venceu, né? Ele fala: existe em Clarice uma nostalgia de não ter nascido e crescido bicho de todo. Isto é, de sentir condenada a ser um eterno centauro, metade humana e metade animal. É como se a escritora sentisse um clamor que vem de longe, de muitas gerações, e que a deixa desassossegada. O caminho não é de oposição com os outros animais, mas de composição. Experimentar o ser outro, experimentar o devir com o outro. Né? Também Guimarães Rosa, né? Essa eu não posso deixar de falar, no seu conto Meu Tio e o Aretê, que ele fala da onça, né? Ele fala, vou citar, eu sei fazer igual onça, sobretudo não ter pressa, e reitera, elas sabem que eu sou do povo delas, nada de calçar botinas, ou melhor, nada fica bem no pé, nada de festa, padre ou missa. O que perdura é a vontade doida de virar onça, sair de onça no escurinho da madrugada. Onça! Pensa é uma coisa, que tudo tá bonito, bom, sem esbarrar. Pensa só isso o tempo todo, comprido, sempre a mesma coisa. E vai pensando assim enquanto que tá andando, tá comendo, tá dormindo, tá fazendo o que quiser. Quando alguma coisa ruim acontece, então de repente ringe, urra, fica com raiva. Mas nem que não pensa nada, nessa horinha mesmo ela esbarra de pensar. Daí só quando tudo tornou ficar quieto outra vez é que ela torna a pensar igual o feito em antes. Guimarães. Voltando à crônica de Clarice, já estou terminando. Tinha que ter Guimarães Rosa. Clarice tinha na sua crônica, agora voltando ao estado de graça. Uhum. Esse estado de graça não vem tantas vezes quanto eu queria, porque eu poderia me habituar à felicidade. Aqui me lembrei muito do Pondé, que trabalha muito esse tema da felicidade também, né? Porque poderia me habituar à felicidade. Esqueci de dizer que em estado de graça se é muito feliz. E habituar-se à felicidade seria um perigo. Ficaríamos mais egoístas, porque as pessoas felizes o são, menos sensíveis à dor humana. Não sentiríamos a necessidade de procurar ajudar os que precisam, tudo por termos na graça a compreensão e o resumo da vida. Isso me fez lembrar um poema do Fernando Pessoa, que ele fala justamente: eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser, de vez em quando, infeliz para poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta, muito pede-se, porque tomam a infelicidade com a felicidade. Naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedo e erva.
muito parecido, Fernando Pessoa e a autora que nós estamos trabalhando, Clarice. Diz o Pessoa, terminando esse poema dele, né? O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. E se esse estado ocorresse mais a miúdo, diz Clarice, se acontecesse muito o estado de graça, aí diz ela abusaria, passaria a querer viver permanentemente em graça, e isso representa uma fuga imperdoável ao destino simplesmente humano, que é feito de luta e sofrimento, perplexidade e alegrias menores. Como canta Caetano numa canção nascida da dor pela perda de Torquato Neto, ele fala: existirmos, a que será que se destina? Voltando a Clarice, ela sublinha que é bom que o estado de graça dure pouco tempo e diz: conheço minhas ambições quase infantis, eu terminaria tentando entrar no mistério da natureza. No que eu tentasse, aliás, tenho a certeza de que a graça desapareceria. É preciso, diz ela, não esquecer que o estado de graça é apenas uma pequena abertura para uma terra que é uma espécie de calmo paraíso, mas não é a entrada nele, nem dá direito de se comer dos frutos de seus pomares. E justamente porque, diz, depois da graça, a condição humana se revela na sua pobreza implorante. Aprende-se a amar mais, a perdoar mais, a esperar mais. Passa-se a ter uma espécie de confiança no sofrimento e em seus caminhos tantas vezes intoleráveis. Aliás, é o que falou divinamente Gilberto Gil sobre o dom do perdão em recente programa Conversa com Bial. É isso aí, gente. Muito obrigado. Legal. Maravilha. Muito bom, muito bom. Voltou em grande estilo. Tá aqui com a gente o Carlos Dravin, tá aqui. Tá? Obrigado, Dudu, Maria Clara e Mauro. Ouvi-los é sempre inspirador. Marcos Reis está aqui com a gente também. O Sibelius Pereira, tudo gente da gangue do Faustino aí, tudo gente que veio dar as suas aulas aqui, que foi uma maravilha, junto com a Maria Clara. Faustino e Maria Clara, que toda essa turma está ligada a Maria Clara também. Maria Clara também é muito relacionada, pelo amor de Deus. Mais, da gangue da Maria Clara do que da gangue do Faustino. Alegria. Maria Clara, queremos te ouvir agora. Então, depois dessa exposição tão bonita do Faustino, do Dudu, eu chamo ele de Dudu, não adianta, né? Meu colega, né? A gente se conhece há, sei lá, milhentos anos, 40 e tantos anos, né? Que ele trouxe tantas ligações, inclusive com Clarice, né? O que eu vou dizer é mais somente Clarice, né? E, sobretudo, um romance dela, que é o último. E por isso mesmo que ele é tão instigante, A Hora da Estrela. Na introdução, um comentário que a Clarice Fuckelman faz a uma das edições da Hora da Estrela, ela diz que ali há 3 eixos que se cruzam. O primeiro é a autora confrontando o embate do escritor brasileiro de hoje com a condição oprimida e injusta da população do seu país. O segundo, confirmando a linha dos romances de Clarice, a reflexão sobre a mulher. E o terceiro é uma linha mestra que pervade tudo, que é a vida de Macabeia, que é a personagem central, uma jovem nordestina, sofrida e diminuída, de menos. Essa expressão de menos vai aparecer ao longo de todo o romance. Então, muita gente comenta que Clarice era uma mulher burguesa, que tinha dinheiro, vivia confortavelmente, né? Eu não concordo muito, acho um pouco simplificadora essa definição. Uma mulher com aquele fogo interior, com esse gênio todo, não se pode definir como uma mulher meramente burguesa que está sentada na poltrona da sua casa, no seu conforto. Mas é verdade que seus romances não são tão engajados, digamos assim, né? Agora, aqui, este porque me parece que ela está confrontando a condição oprimida e injusta da população do seu país. Tem um personagem ao fundo, que é Clarice, mas não é, porque fala em terceira pessoa, o narrador, o escritor. É ali que começa toda a trajetória da Macabeia, no momento em que, andando na rua, o narrador capta
o olhar de desespero de uma jovem nordestina no meio da multidão. E esse olhar mexe com ele, lhe traz desconforto e compaixão por comparar a situação da moça à sua própria. E aí, realmente, Clarice entra, né? Vivendo na abundância e no conforto e percebendo que aquela nordestina representa a maioria da população do país onde vive. É aí que nasce Macabeia. Tem uma frase, inclusive, do romance, onde o narrador diz: é que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Então é aí que nasce Macabeia, do narrador que é personagem de Clarice, mas que também é a própria Clarice, cujo olhar vai captar o sofrimento e a dor alheia e vai despejá-lo no texto, né? Então, a partir daí, o narrador que cria Macabeia vai configurando seu corpo oprimido pela pobreza e a tristeza e vai entrando no drama narrado naquela corporeidade daquela moça. O narrador confessa seu desconforto e dificuldade ao empreender essa aventura de contar Macabeia. Ele diz: com essa história eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E acrescenta: se sei quase tudo de Macabeia, é que já peguei uma vez de relance o olhar de uma nordestina amarelada. Esse relance me deu ela de corpo inteiro. Então, o corpo de Macabeia, visto pelos olhos do narrador e na sua perspectiva, vai se tornar fonte de metáforas. As metáforas corporais desse romance são impressionantes e manifestam a dor de viver, tanto de Macabeia como do narrador, e de escrever do narrador, né? Então, aparecem frases como, eu cito: a dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. A dor de dentes de Macabeia deu uma fisgada na boca de todos, né? E outra: a vida é um soco no estômago. Outra: será que o meu ofício doloroso é o de adivinhar na carne a verdade que ninguém quer enxergar? O narrador sente na sua carne a verdade naquele sofrimento da nordestina e uma verdade que ele acha que ninguém está enxergando. A dor de viver da jovem nordestina, que maltrata e fisga a corporeidade do narrador, é igualmente a fonte de sua capacidade de perceber o mundo e de sua lucidez dificilmente perceptível. Macabeia grita, ou ameaça gritar. E esse grito é a marca do insuportável dessa dor aguda que percorre o livro, suprindo sua parca expressão verbal. A dor, como já foi dito por vários autores, é a intensificação mais elevada da corporeidade, né? As experiências de dor são algo que a gente não pode não notar que tem um corpo. O corpo está gritando de dor, né? Sendo achatamento da existência, desmascara a mentira da abstração, porque a dor é concreta, é real, não tem como, né? E rememora constantemente o aprendizado da fragilidade, da vulnerabilidade. O narrador vai dizer que, eu cito, o destino havia escolhido para ela um beco no escuro e uma sarjeta. E aí era o universo, era o espaço de Macabeia. Ela sofria? Acho que sim. Como uma galinha de pescoço mal cortado que corre espavorida, pingando sangue. Só que a galinha foge, como se foge da dor, em cacarejos apavorados. E Macabeia não foge. Ela luta, muda. Ela continua vivendo, porque viver é a sua dor, né? Tudo dói na sua existência e ela não foge. É interessante porque essa metáfora da galinha, Simone Weil a usa também, falando de si própria. Ela diz num dos seus cadernos que ela se sente no mundo como uma galinha ferida que as outras insistem em bicar. E quanto mais bicam, mais ela se fere e mais ela sente aquilo. É assim que ela se sente na sua existência, no seu estar no mundo, né? O narrador exibe essa dor refletida na corporeidade torturada, oprimida, encolhida, atrofiada da personagem, o que evita, inclusive, ele ter que descrevê-la com riqueza de detalhes. Ele fala mais de circunstâncias que vão levando o leitor a sentir
o corpo de Macabeia e a precariedade desse corpo. Como, por exemplo, na passagem onde, após receber o aviso de demissão e pedir desculpas ao patrão, ela vive pedindo desculpas, né? Quando ela é demitida, ela pede desculpas também. Macabeia vai ao banheiro. E aí, Clarice diz, olhou-se maquinalmente ao espelho, que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com a sua vida. Então, Clarice vê a vida, o narrador, né, Clarice, vê a vida de Macabeia como uma pia imunda cheia de cabelos. Ou então a frase do namorado de Macabeia, Olímpico, quando termina o relacionamento com ela, porque conhecer outra moça mais bonita, mais interessante. Ele diz, você, Macabeia, é um cabelo na sopa, não dá vontade de comer. 8 horas. Ouvi isso do namorado, né? Ou ainda o que diz o próprio narrador quando se dispõe a narrar sua história. E diz, sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Então, sempre isso de menos, de menos. Macabeia é menos. E segue o narrador. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Né? Pobreza enfeitada é bonita. Não, nem isso. Talvez porque nela haja um recolhimento e talvez porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade, diz Clarice. Eu que quero sentir o sopro do meu além para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Então, o narrador é que vai se sentir indigente diante da pobreza e da vida de menos de Macabeia. E vai dizer algo que a teologia da libertação na América Latina disse muitas vezes, que há uma santidade primordial, que não é canonizada, que não é venerada, que não tem altar, que não tem capela, que não tem coroa, é a santidade dos pobres. John Sobrino trabalha muito isso, que é aquela santidade da pessoa que tem tudo para não esperar, mas espera, que não tem nada para se alegrar, mas se alegra, que não tem nenhum motivo para continuar vivendo, mas continua. Isso é a santidade primordial. E eu vejo esse texto de Clarice bem próximo, né, da teologia de John Sobrino, das vítimas, né, nesse ponto. Então, essa pobreza que diminui, que oprime, que é pequena, o narrador cogita que talvez seja uma escolha da própria Macabeia. Talvez a nordestina, diz ele, já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua, até a alma é rala. Imaginava-se toda supersticiosa que, se por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bom de viver, se desencantaria, de súbito, de princesa que era, e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por pior que fosse a sua situação, não queria ser privada de si, queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse um gosto, um prazer. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Eu acho incrível as filigranas pelas quais Clarice entra no seu conhecimento profundo, revelado. Eu estou convencida que isso é inspirado, revelado da condição humana. Porque é muito impressionante isso, quer dizer, viver de menos como maneira de exorcizar a morte, né? Macabeia só tem fragilidades e subtrações na sua vida. É mulher, em primeiro lugar, né? É migrante, nordestina, sozinha na cidade grande. É virgem, inócua, sem graça, feia. O escritor a descreve de ombros curvos, como os de uma cerzedeira que, de tanto ficar inclinada sobre o pano para cerzir, fica de ombros curvos, com o corpo cariado. Cárie é uma coisa que dá em dente. Não, ali é toda a corporeidade que é cariada, que é esburacada, né? Porque a cárie é um buraco no dente. Era um acaso, um feto jogado na lata de lixo e embrulhado num jornal. Nossa. O escritor percebe haver escrito algo horrível sobre o ser humano e se retoma e diz: afianço-vos que, se eu pudesse, melhoraria as coisas. Eu bem sei
que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. E é mesmo, né? A crueza do que está sendo dito. Esse corpo cariado, no entanto, era sensual. E o narrador, o escritor, se pergunta atônito como é que um corpo cariado como o dela, nem um corpo assim, como é que aí cabia tanta lascívia sem que ela soubesse que tinha isso? Mistério. Ela havia no começo do namoro pedido ao namorado, ao Olímpico, um retratinho tamanho 3x4, onde ele saiu rindo para mostrar o dente canino de ouro. E ela ficava tão excitada quando via isso, que rezava 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria para se acalmar. Ela tinha um tesão louco olhando o namorado com o dente cariado. Já na primeira vez que vira aquele que seria seu namorado, ela sentiu esse êxtase sensual e vital como uma explosão. Era maio, mês das noivas, flutuando em branco, e ela sentiu o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante das ruas atravessava e chocava a sua opacidade. Os 2 nordestinos se olharam, Macabé e Olímpico, e se reconheceram como bichos que se farejam mutuamente. O corpo cariado de Macabé explodiu de sensualidade. É esse corpo que Olímpico desprezará na continuação da narrativa. Chamará de feio, magricela, sujo. Mas ele também o tocará e o levantará do chão acima da própria cabeça. Mas a altura e o prazer de ser erguida pelos braços de um homem não é para ela. É inadequado a ela. Ela é exígua, precária, cariada, e para tal exígua criatura chamada Macabeia, a grande natureza se dá apenas em forma de capim e de sarjeta. Se lhe fosse dado o mar grosso, a Clarice adora o mar, né? O mar grosso, ou os picos altos das montanhas, sua alma, ainda mais virgem que o corpo, se alucinaria e explodir-se-lhe o organismo. Braços para cá, intestino para lá, cabeça rolando redonda e oca a seus pés, como se desmonta um manequim de cera. É uma mulher que não é feita para o prazer, não é feita para isso. O narrador confessa a dificuldade em fazer sua personagem morrer no final da narrativa. E isso porque, tocando na sua pobreza de corpo e alma, como já dissemos, sente que tocou na santidade no sentido que tocou no âmago virgem da condição humana. Dudu falava do ponto virgem do Thomas Merton, né? Tocou no âmago virgem da condição humana, que não tem nada de seu, nada de que valer-se, e está destinada ao desprezo, à opressão, à humilhação até o fim da vida. Por isso, o narrador descreve o atropelamento que usa, em vez de morte, ele não diz em nenhum momento morte, diz atropelamento. Assim, eu cito, ficou inerme no canto da rua, talvez descansando das emoções, e viu entre as pedras do esgoto o ralo capim de um verde da mais tenra esperança humana. O sentimento de morrer, então, da atropelada é de exaltação e não de desespero. E o narrador põe na boca da moribunda Macabeia: hoje, pensou ela, hoje é o primeiro dia da minha vida. Nasci. A morte não é para Macabeia senão aquilo que finalmente a faz estrela, a hora da estrela, né? A estrela como as de cinema, que ela tanto admirava, Marilyn, toda cor-de-rosa. Na morte, ela passava de virgem a mulher, recebia o beijo, o abraço definitivo e, sobretudo, descansava do doloroso e inútil esforço de viver. Vivia plenamente seu destino de mulher, intuído no quase dolorido e esfuziante esforço do desmaio de amor. E a última palavra que sai de sua boca é futuro. Entre os paralelepípedos e os transeuntes, seu corpo atropelado por um Mercedes amarelo, né? Contraste do carro luxuoso e amarelo. Seu corpo atropelado pelo Mercedes amarelo agoniza. E em sua agonia, ela é grotesca como sempre fora, abraçando-se a si mesma
com vontade do doce nada. Essa expressão é de Clarice, com vontade do doce nada. A consciência aflorava e ela se sentia ser. Fora buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de vida que Deus nos dá. Todo mundo em volta olhando, porque isso aí das nossas cidades acontece. Alguém atropelado, forma um monte de gente em volta olhando. Aos olhares dos que rodeavam seu corpo, era grotesca como sempre fora. Mas o que acontecia a ela é que ela relutava em ceder, mas desejava profundamente o grande abraço. E é com termos absolutamente pascais, aí fazendo uma leitura da teologia cristã, né, que o narrador, aliás, Clarice, descreve a agonia e morte de sua heroína pobre, nordestina, cariada e feita para sarjeta. Eu cito. Então, ali deitada, teve uma úmida felicidade suprema. Úmido nos remete aos humores, ao orgasmo, né? Uma úmida felicidade suprema, pois ela nascera para o abraço da morte. A morte que é, nesta história, o meu personagem predileto, diz Clarice. E seu corpo, em fim da citação, e seu corpo em agonia exibe certa sensualidade no modo como se encolhera. Ou, pergunta o narrador, é porque a pré-morte se parece com a intensa ânsia sensual? Seu rosto exprime um esgar de desejo, deseja a vida e sabe que apenas a morte lhe dará a vida. E morrendo, sente e pergunta pelo futuro. Seu corpo estendido nos paralelepípedos tem uma vela acesa ao lado, trazida por algum vizinho. E Clarice diz, o luxo da rica flama parecia cantar glória. Aquela luz da vela ali ao lado. E Macabeia no chão parecia se tornar cada vez mais uma Macabeia, como se chegasse a si mesma. E o narrador se pergunta se seu fôlego o leva a Deus. E ouvindo Macabeia dizer sua última palavra, futuro, o narrador se pergunta, terá tido ela saudade do futuro? Nesse momento exato, acontece a hemorragia, o jorro de sangue que ela não queria vomitar, pois queria apenas expelir, Clarice diz, o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de 1000 pontas. E Clarice saúda, então, com palavras de glória e de esperança, a morte da nordestina, que é uma libertação. É a libertação da sua opressão. Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo. Enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória. A vida come a vida. Eu fico até meio engasgado com isso. E a vida triunfa da morte, Macabeia, sobre cuja morte o narrador exclama. Sim, foi este o modo como eu quis anunciar que Macabeia morreu. Vencera o príncipe das trevas. Enfim, a coroação. Olha que coisa impressionante. É uma coroação que o narrador vê ali. E o narrador, humilhado em sua consciência, constata que foi ele que morreu. Foi Macabeia que o matou. Mas agora ela estava livre de si mesma e de nós. O corpo cariado era agora corpo luminoso, transfigurado. Soma pneumaticon, como diz Paulo, do corpo do Cristo ressuscitado. Né? Aquele que foi obediente até a morte e que então Deus elevou acima de todo nome. Havia crucis do corpo de Macabeia, que é uma figura crística, era agora libertação, vida ressuscitada e não mais submetida ao poder da morte. Gozo pascal. Soara a hora da estrela. E Macabeia brilhava sobre as trevas que não conseguiram engoli-la. Eu fico por aqui. Uau! 2 aulas de Clarice a gente teve hoje, não? 1, 2, maravilha!
Maravilha. Essa mulher é muito especial, né? A Clarice é realmente impressionante. A Silvia Fernandes está comentando aqui, acho que tem tudo a ver com a sua dinâmica, né? Uma mulher de tanta sensibilidade como Clarice jamais pode ser definida meramente como burguesa, pela carga reducionista que a expressão carrega. Claro. Mas eu já ouvi muitas vezes essa crítica, em aula. Alunos dizendo, ela... uma mulher que tinha tudo, uma mulher que tinha uma vida abastada, não sei o quê, e a própria Clarice também era assim, sobre os personagens e sobre ela mesma. Isso é um reducionismo simplista, né? Sim. O Carlos Draven, que tudo para não esperar, mas espera. Maravilhosa definição da virtude teologal. Que beleza, Maria Clara. Mas é Clarice, né? É Clarice. A gente olha para esse texto e debaixo da primeira camada me parece um texto radicalmente feminista, na verdade, né? Ele tem ele é uma antecipação do que viria a ser o feminismo, não pela bandeira, mas pelo retrato absolutamente fiel do esmagamento da mulher na sociedade, né? Da subjugação da mulher, né? Desprezada pelo homem, pelo patrão, pelo namorado, né? É uma mulher nordestina, feia, corpo cariado, num mundo comandado pelos homens. Ela não tem chance. Depois o motorista do Mercedes amarelo, que é homem também, que mulher teria o Mercedes amarelo? Estaria dirigindo o Mercedes amarelo? Nunca, né? Então, tem mesmo essa conotação feminista, né, da opressão da mulher. Legal. Faustino, diga. Não, eu gostei demais da reflexão da Maria Clara. Aliás, a Maria Clara, quando fala sobre Clarice, é sempre muito iluminada, né? Muito... Ela vai no nervo do romance, né? Eu já gosto de fazer o que me vem na cabeça no momento que eu estou refletindo sobre um determinado texto, e vem essa minha tendência comparativista sempre muito forte, né? Mas eu achei que tanto na vez passada, da Maria Clara, como agora, mas eu acho que nessa vez agora eu achei ainda que foi mais forte, né? Talvez pelo tema estar tão ligado ao tema da teologia da libertação, né? A morte do Dom Pedro Cavaldáliga, né? Nós todos estamos sofrendo. Exatamente. Marcou e pontuou a sensibilidade da Maria Clara, que chegou em determinado momento... a voz quer se calar, né? E a emoção fala mais forte, porque a gente está vivendo um momento muito espetacular. Eu estava me lembrando hoje que, depois da morte de Dom Pedro, depois do enterro hoje, né, só o nosso padre paulista lá, que acolhe, Júlio Lancelotti, que acolhe os desvalidos, vive em tamanho estado de graça, quer dizer, um estado de graça habitado pela experiência da dor, do sofrimento, né? Me impressiona muito no Júlio Lancelotti, é muito amigo meu, gosto muito dele. Nosso, né? Meu e do Eck. Todo santo dia ele está com os moradores de rua. Covid, não Covid, todo santo dia. E ele já é idoso, um homem que tem mais de 70 anos, eu acho, né? Sim. Todo dia, é ali próximo, é ali conseguindo as coisas para eles, está próximo deles, e tocando o corpo deles, protegido e tal, de luvas, máscara, mas quer dizer, essa fidelidade, isso é há anos que é assim, desde que Dom Paulo Evaristo lhe deu a missão de ser vigário episcopal do povo da rua, né? Realmente é impressionante. O Júlio é algo... Agora eu queria voltar a Clarice, uma coisa que me chamou muita atenção, que nós somos dois teólogos, né, Maria Clara? Fomos colegas, vivemos juntas as aventuras da PUC do Rio, né, em um momento mais nobre da teologia da libertação, né, com professores da teologia da libertação. A gente viveu essa experiência. Talvez tenha sido a primeira geração que viveu. Quando saiu o livro do Gustavo Gutierrez, nós estávamos em plena ação. Então, nós fomos realmente alunos e vivenciamos o que é a teologia da libertação, né? E não são dois literatos que estão falando, né? São dois teólogos, gente de fora da literatura, que talvez tenha uma peculiaridade no olhar do texto literário. Eu acho que é uma coisa muito bacana que tanto a teologia como a ciência da religião facultam. A teologia, talvez a ciência da religião
podia estar mais envolvida nisso, né? A gente vê teólogos como aquele alemão, né, famoso amigo do Hans Küng, que também trabalha muito literatura, né? Que é um tema... Kuschel, né? Kuschel, como também o orientador de doutorado do Clovis Boff, né? O Geshe. O Christian Ducot, que puxam a literatura para oxigenar a teologia, assim como eu busco hoje a antropologia para oxigenar a minha teologia. Mas a literatura em particular e a poesia, mais ainda, né? Mais do que a crônica para mim. Essa interface entre teologia e literatura está crescendo muito. A literatura está sendo considerada a nova mediação hermenêutica para a teologia, né? É a filosofia, são as ciências sociais, mas a literatura está ganhando importância muito mesmo, né? Nós temos até uma associação latino-americana, a LALIT, né? Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, eu fui presidente um mandato, enfim. Fizemos um congresso enorme lá na PUC-Rio. Realmente, eu acho que é muito fértil a literatura para a teologia, né? Tem crescido muito nesse sentido. É curioso, porque você tem dois movimentos acontecendo de aproximação. Você sai de um universo ali no momento, vamos dizer, primevo da teologia da libertação, que era a ligação com a economia, com a política. Com a política, e agora você vê uma aproximação com a antropologia e com a literatura. Né? Então, é uma descida para as profundidades, né? Para a profundeza. É bem interessante. Eu pensava que essa minha paixão pela antropologia que me fez sair de Juiz de Fora, alugar um carro, ir lá no lançamento do Paletó e eu da Aparecida Vilaça, e ela não... foi uma dificuldade, porque os antropólogos são difíceis de você chegar a eles, né? Você tem que ter todo um enamoramento, porque eles são mais fechados e tem uma resistência com a teologia, talvez por causa da missão, né? A missão fez muito mal para os índios e para os antropólogos têm dificuldade com os teólogos, e a gente está quebrando essa barreira para conseguir a Aparecida Vilaça para o 247, para o Faz e Bem, não foi tão fácil. Eu tive um trabalho aí louco para conquistar a Aparecida Vilaça, e talvez o meu transplante ajudou muito isso, essa aproximação maior, e hoje eu tenho um carinho por ela, e estou ansioso por semana que vem. É claro que eu não vou falar, eu vou perguntar sobre essas coisas tão bonitas, isso, assim como na antropologia, assim como na literatura, eu que estou um devoto do Guimarães Rosa, mas continuo um devoto de Clarice Lispector, né? E a Maria Clara, que é pioneira nesse campo no Brasil, né? Eu tinha também um aluno, que esqueci o nome dele, que traduziu o Peter Berger, que trabalhou magnificamente bem o tema da literatura e teologia. Como é que ele chama, Maria Clara? Foi aluno da PUC? Quem é que traduziu o Peter Berger? Morreu. Brilhante aluno, gay. Ele morreu ou não? Não. Acho que sim. Acho que sim. O Getúlio Bertelli? É esse? Não é Getúlio do México Literatura. É outro aluno especificamente da literatura que depois vai fazer teologia. Zé Carlos Barcelos. Isso. Morreu prematuramente, com 48 anos, muito jovem, né? Foi um dos pioneiros nessa discussão de teologia e literatura no Brasil, né? E tendo a condição de gay também, ele deu um olhar espetacular ao tema e... Foi um dos primeiros que procurou fazer uma teologia gay assim séria A tese dele foi sobre Julian Green, que tinha... Fui professor dele, Maria Clara foi professora dele, nós nos encantamos, né? Foi uma experiência bonita, e esse olhar dele para com a literatura, porque ele era um grande estudioso da literatura. Grande estudioso. Ele abriu portas e janelas para nós, né? Então a gente está podendo entrar nessa seara dificílima que é da literatura, onde cada um é muito ciente do seu território, né? Então, quando eu consegui muitos literatos para escrever no meu livro que eu organizei, em que creio eu, foram muitos, inclusive lá o diretor do Departamento de Literatura da PUC, foi muito bacana isso. Quer dizer, eu estou agora com o Alberto Pucheu, que está fazendo um trabalho lindo de leitura de todo o Grande Sertão Veredas. Eu perdi 10 minutos da anteontem, e com medo de errar, porque a gente tem que ler 4 páginas do Grande Sertão, gravar e mandar.
e ele está fazendo um trabalho lindo no Brasil de leitura integral do Grande Sertão Veredas, com artistas e personagens. Ah, que legal, que bom. Que é o Pucheu, Alberto Pucheu, né? Que eu ouvi falar na Academia Brasileira de Letras sobre a Adélia Prado. Então tem o Eduardo Losso, tem os jovens... Eduardo é fantástico. A paixão de sempre, né? E que também nós vamos trazer no Paz e Bem, se Deus quiser. Ele detesta essas coisas, mas a gente vai trazer, né, Mauro? Não, vamos trazer, já estamos combinando. Vamos cercar. Ó, a Maria Clara, eu quero falar duas coisinhas ainda, estamos já. Nosso horário é 1 hora, já estamos aqui mais quase 1h30, está uma delícia. É o seguinte, Maria Clara trouxe para nós, e depois a Silvia Fernandes entrou com essa questão de não reduzir a Clarice Lispector a essa denominação, essa definição, esse rótulo de burguesa. Então, o que eu queria falar é o seguinte: nenhum rótulo amplifica e aprofunda a existência de alguém. É sempre redutor, sempre redutor. Todo rótulo, todo adjetivo, toda definição reduz. Estou falando tudo isso por conta do seguinte: virá aqui a convite do Faustino Teixeira, que é amigo dele, o Pondé. E já teve aqui nos nossos comentários, no nosso chat, pessoas dizendo que não, que o Pondé não dá, que não vai assistir, que é o fim e tal. Eu queria fazer uma proposta para todo mundo. É assim: ninguém precisa mudar a sua opinião sobre o Pondé. Não precisa. Continua com a opinião que tem sobre o Pondé. Mas vem assistir. Vem assistir. Né? Vem assistir e aí depois a gente conversa. Pode continuar pensando mal dele, pode continuar com o rótulo, com a definição, com o olhar que tem. Né? Estou vendo aqui, eu não vou falar das pessoas que colocaram, mas protestando contra a presença dele aqui. Mas é o seguinte: vem assistir, vem ouvir. Né? Eu acho que vocês vão conhecer um Pondé diferente desse Pondé embalado pela mídia conservadora e para a mídia conservadora. Não quero também desresponsabilizar o Pondé de nada, cada um faz a sua jornada, mas nós vamos conhecer um Pondé desvelado desse empacotamento de e para a mídia conservadora. Então, meu convite é esse: assista, depois a gente vê. Não é isso, né? Uma palavrinha sobre isso, que é muito importante. Porque é outro ponto de contato meu com a Maria Clara muito comum. Nós vivemos momentos muito duros da teologia da libertação, no começo, né? Onde as pessoas eram excluídas por não pensarem daquela forma encaixada da teologia da libertação. Então, tivemos, por exemplo, muitas pessoas detestavam o Padre Vaz, Henrique Cláudio Lima Vaz, porque tinham visão específica, que era, às vezes, crítica à teologia da libertação, às vezes, porque ele foi um dos pioneiros da ação popular. Né? O Marcelo Azevedo, quando começou a falar de cultura, os teólogos da libertação se espirranaram. Esse tema de cultura não tem nada a ver com teologia da libertação, o nosso tema é os pobres. Então, eu, ao contrário, Maria Clara também, ao contrário, nós sempre buscamos manter acesa a interlocução criadora, ouvir diferente. Eu aprendi isso com quem também muito. Eu fui aluno na PUC de uma pessoa única, singular, marxista, o Leandro Conder. O Leandro Conder deu um curso de marxismo que eu assisti na PUC, no Departamento de Educação, sobre marxismo, mas a partir do José Carlos Melchior, que é um dos maiores críticos do marxismo. E conversava muito com o Leandro Conder sobre isso, quer dizer, como que é importante, e os alunos não queriam saber de assistir aula do Leandro Conder, porque não poderia haver espaço para o Melchior no campo do marxismo. Então, o Leandro Conder abriu portas também. Eu acho que é muito importante que você falou, Mauro, concordo. Eu não tive em nenhum momento dificuldade de propor você de trazer o Pondé aqui. Nenhuma dificuldade, porque eu sei que você, Mauro, é alguém do diálogo da abertura. Acho que o que te marca, caracteriza, o que me faz tão amigo de você é ver que você é contra os enquadramentos radicais, né? É o que você falou, a gente tem que aprender a ouvir, mais do que falar, né? Escutar a diferença e perceber que as pessoas não são uma única forma de ser.
O Libânio, meu orientador, falava uma coisa para mim quando eu criticava o catolicismo. Ele falava assim, ó, você tem que fazer como as crianças fazem. Quando você dá uma bala que a criança gosta, ela chupa e engole. Quando ela não gosta, ela cospe. Então, se há determinadas coisas de uma pessoa que não são mais positivas, você exclui. O que é bom? Por exemplo, quando o Bial falou para o Gilberto Gil se ele reza para o Bolsonaro, ele falou, eu rezo todos os dias para o Bolsonaro. Isso deve ter causado um espanto na TV, né? Mas ele explicou o que é a oração que ele faz. Então, o Gilberto Gil é outra pessoa dialogal, sabe? Que dialoga. Eu acho que a gente não pode perder. Se a gente perde a dimensão do diálogo, a gente não entende o que é libertação. Eu acho que é isso. É verdade. Legal. Eu queria ouvir a Maria Clara sobre isso, porque ela fala tão bem sobre isso também. Não, assim, brevemente, já estamos com o tempo estourado, não, concordo plenamente. Eu acho que esse patrulhamento ideológico é ridículo, simplesmente. Né? Eu acho que a gente quando eu estava no Centro João 23, organizamos vários seminários, daqueles seminários de peritos e tal, e estavam juntos Padre Vaz, Leandro Conder, Luiz Paulo Horta, pessoas de perspectivas bem diferentes, e os debates eram ricos, todo mundo se ouvia com respeito. Né? Tinha um que era místico e político, o Leandro Conta brincou comigo. Pô, meus amigos me perguntaram, onde você vai no fim de semana? Ele disse, vou discutir mística e política. Ninguém entendeu nada, não sei o quê. Mas acho que isso é fundamental, essa abertura, senão a gente faz guetos, né? Não abre a cabeça, o coração. Eu concordo. Eu, por exemplo, tem umas coisas que o Pondé escreve que eu não gosto, não concordo e tal. Agora, tem outras... Eu me lembro de uma crônica que ele escreveu, tão linda, sobre aquela personagem do conto do livro de Somerset Maugham, The End of the Affair, né? A adúltera que vira santa, que cura um menino e tal. Eu achei lindíssima, uma beleza, entendeu? Tem coisas... E nos seminários lá da Floresta, ele falava muito bem, enfim... Acho que ele tem muito valor. Cinema, né, Maria Clara? Sobre cinema, como entende? Cinema, exatamente, muito. Até vi recentemente o filme do Terrence Malick, A Vida Oculta, me lembrei dele, né? Ele fazia os alunos comentarem filmes. Não, eu acho que ele tem seu valor como intelectual e tudo. E como orientador, né? As pessoas que ele orientou e que estão trabalhando no Brasil hoje são de primeira linha. Não, são, claro. Mas eu queria só terminar com uma piada que é muito interessante. Opa, vamos lá. A Maria Clara mencionou o encontro que ela participou, eu também organizei, junto com uma ex-guerrilheira, né? Nancy Mangabeira. O nome do programa do encontro foram 5 dias ou 4 dias fora do Rio de Janeiro, num seminário. Em Mendes. 1968, 1988, Imaginação e Razão. Eu chamei os racionalistas e marxistas para participar, e a Nancy Mangabeira chamou o pessoal da Nova Era, o pessoal, por exemplo, Pierre Vaio, estava lá no encontro com a gente. E teve um momento da fala do Pierre Vaio, eu lembro que o Pierre Vaio chegou perto de mim, olhou do alto, assim, daquele seu esplendor, né? O Pierre Vaio era uma pessoa esplendorosa, olhou para mim de cima para baixo, que ele era mais alto que eu, falou assim, e você, Faustino, continua no catolicismo? Ou seja, ele estava anos-luz na frente. Catolicismo é coisa do passado. Aí teve um momento que na fala do Pierre Vaio, a Assembleia toda reunida, quase 40 pessoas ou mais, e o Pierre Vaio mandou todo mundo fechar os olhos, estamos num lugar lindo, num jardim maravilhoso. Aí o Leandro Conder anotou num papelzinho assim, um recado para o Carlos Nelson Coutinho, e falou assim, Nelson, é guerra total! Olha isso, assim, a diversidade, que acolhe a diversidade, isso que eu acho uma bacana. Gente, eu não concordo nem com as coisas que eu pensei há 5 minutos atrás, e aí... Se a gente quiser concordar plenamente só vai se relacionar com quem você concorda integralmente, acabou a vida. Acabou a vida. É isso aí. Deixa eu só mostrar, para encerrar, então, encerrando mesmo, o Faustino falou no começo, está aqui Opa, deixa eu ver se não, acho que tem uma coisa que eu não fiz direito, peraí. Está aqui, sim, já entendi. Está aqui
no caderno IHU Ideias, o texto do Faustino Teixeira, Narrativa de uma Travessia. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Esse é o texto, então, que Faustino fez para... pronto. Tá aqui. Ó. Então, caderno IHU Ideias. A maneira mais fácil de achar é ir no IHU, digitar. Pode digitar caderno IHU Ideias, você vai encontrar, está na página do IHU, bem na capa da página do IHU. Linda imagem, né, Faustino? Linda imagem. Linda imagem. Apesar de que no texto vocês vão ver, a imagem do texto é mais uma imagem vinculada a mar, né, e a cabine, do que propriamente a essa ideia do caminho da mata. A travessia talvez seja mais uma travessia atlântica. Marítima. Marítima. Narrativa de uma Travessia, Faustino Teixeira, e aí vem o texto, está todo aqui, realmente maravilhoso o texto. O pessoal foi muito delicado, né, Faustino? Me dá licença de cantar, também de agradecer José Miguel Wisnik, assim Faustino nos presenteia inicialmente com o seu texto. É isso aí. Quem quiser, vai lá. Tá bom? Foi lindo, muito lindo. Foi. Tá bom. Faustino, Maria Clara... Tudo que você faz é muito especial. Parabéns. Nada. Eu também. Temos amores em comum. Eu sou só levantador de bola, como a gente diz no vôlei. Vocês, cortadores, são vocês dois. Só levanta a bola. E o trabalho que o Mauro faz no 247 é maravilhoso. Adorei o Giro das 11 com a Aparecida de Vilaça. Foi assim, putz, que coisa linda esse trabalho seu. Não é à toa que você tem essa cara de cansado aí, que você está cansado, né? Não, um pouquinho. Mas em semana que vem, próxima semana, Aparecida Vilaça aqui, né, no Diálogo com Faustino Teixeira, para falar de um livro antológico dela, por sinal, comprei para ler, não tinha lido ainda. Nós vamos falar desse Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça, semana que vem. Tá bom? É isso, né, Faustino? Semana que vem, nós com ela aqui. Maria Clara, você é uma rainha da teologia. Obrigado. Obrigado. Meu Deus. Obrigado. Tem várias rainhas agora, várias. Da teologia. É isso aí. Obrigado, gente querida. Paz e bem. Até semana que vem. Então, estaremos aqui semana que vem com o curso de espiritualidade Faustino Teixeira. Tchau. Paz e bem. Tchau. Paz e bem.